Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante físico, astrofísico, matemático e filósofo. Me refiro a Kepler. Iremos explicar um pouco sobre a sua vida e explicar também as suas famosas três leis, as três leis de Kepler. Johannes Kepler nasceu em 1571 e veio a falecer no ano de 1630, somente com 58 anos de idade. Ele foi, dentre outras coisas, astrônomo, astrólogo, pois naquela época o rei financiava o astrônomo, lhe dava o observatório, lhe dava os recursos para ele poder observar, mas queria também que no final do ano, ou em determinadas ocasiões, esse lhe apresentasse um horóscopo, as previsões com relação ao futuro, em relação ao que deveria ser feito. Então, o astrônomo daquela época se confundia muito com o astrólogo. As duas atividades eram entrelaçadas. Ele era matemático, músico e atuou também como professor. Inclusive, importante na história do Johannes Kepler é que nos 2 últimos anos de vida do Tycho Brahe, Brahe faleceu em 1601, e se você tiver interesse, nós temos outro vídeo aqui sobre este astrônomo, também muito importante. Então, os 2 últimos anos de vida do Tycho Brahe, o Kepler foi seu ajudante, foi seu assistente, seu colaborador. E quando o Brahe veio a falecer, os 20 anos de observação dos céus que esse possuía acabaram ficando com o Kepler, o que lhe foi muito útil em termos da formulação das suas leis. Não fosse por o Kepler dispor dessas observações minuciosas, precisas, constantes, por cerca de 20 anos feitas no laboratório do Tycho Brahe, por ele próprio e seus ajudantes, talvez o Kepler não fosse possível a este formular as suas leis. Então veja, após o falecimento do Brahe, no ano de 1601, pouco depois, o Kepler veio ocupar o lugar do Brahe na corte do imperador Rodolfo II. Tá? Ele passou a ser o matemático imperial da corte e também o astrônomo, e também com a função de eventualmente apresentar previsões dentro da astrologia. Que, aliás, pelo que consta da vida do Kepler, ele normalmente usava mais o bom senso em relação a essas previsões do que outra coisa mais. Dos principais livros, ele escreveu muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Mas aqui, para o que nos interessa, eu diria os 3 principais livros dele em relação às leis de Kepler, seria o Mistério Cosmográfico, de 1596. Foi por meio deste livro que ele acabou travando conhecimento, contato com o Tycho Brahe. Por meio de cartas, eles se comunicaram e também tomou contato com outros astrônomos eminentes da época, inclusive até com Galileu Galilei. E neste livro, o Mistério Cosmográfico, de 1596, ele já defende o sistema copernicano, que lembra, para o Copérnico, vamos por etapas. Antes do Copérnico, nós temos o sistema de Aristóteles e Ptolomeu, no qual a Terra está imóvel no centro do universo. Nós temos circulando em volta da Terra o Sol e os 5 planetas que podem ser observados a olho nu, mais a Lua. Tudo circula ao redor da Terra. A Terra é entendida como uma esfera, não é plana, é entendida como uma esfera. Só que é imóvel no centro do universo. O universo é somente a Terra, a Lua, o Sol e os 5 planetas vistos a olho nu. As estrelas do firmamento, na verdade, é como se fossem furinhos, tá? Nos quais você veria a luz passando por entre esses furinhos. Seria a luz do fogo. Tá? Não haveria, as estrelas não seriam consideradas sóis, não seriam outros mundos. Não,
é o firmamento, é o final das coisas. Então este é o sistema do Ptolomeu, tá, e do Aristóteles, a Terra imóvel e o Sol e os demais astros circulando ao seu redor. O Copérnico foi o primeiro que nos disse, não, quem está imóvel no centro do universo é o Sol. A Lua gira ao redor da Terra e tudo mais gira ao redor do Sol. Esse é o sistema de Copérnico. E neste livro, o Kepler adota para si o sistema de Copérnico. Tanto no sistema de Ptolomeu, tanto no sistema de Copérnico, o movimento dos planetas é circular. Pode ser, no caso de Ptolomeu, um círculo ao redor da Terra, ou no caso de Copérnico, um círculo ao redor do Sol. E nesse livro ele tenta utilizar várias figuras geométricas, os sólidos de Platão, para explicar a relação dos planetas, o movimento desses planetas. Posteriormente, no ano de 1609, ele publica a Astronomia Nova. Nesse livro, veja, o Tycho Brahe faleceu em 1601, a partir disso ele herdou toda uma série de anotações sobre observação dos céus, e ele pôde, estudando essas observações do Brahe, observações que o Brahe levou cerca de 20 anos para obter, ele pôde calcular o movimento de Marte, em particular do planeta Marte. E daí em relação aos outros planetas também. E ele chegou à conclusão de que os planetas não se moviam em círculos, e sim a órbita deles seria uma elipse. Eu vou explicar daqui um pouco o que é essa elipse, tá? Mas por enquanto, tá? Vamos nos ater que nesse primeiro livro, Astronomia Nova, aparecem as primeiras duas leis de Kepler. E em 1619, com o livro Harmonia do Mundo, nós teremos a terceira lei de Kepler. Então, vamos agora explicar uma a uma dessas três leis de Kepler. A primeira, que está nesse livro, Astronomia Nova de 1609, seria a lei da forma elíptica, ou lei das órbitas. O que é isso? Vamos por etapas. Primeiro vamos entender o que é uma elipse. Se você pegar uma folha de isopor ou uma superfície lisa qualquer, uma madeira, tá? Você colocar dois pregos ou dois alfinetes numa folha de isopor e você amarrar um barbante nessa folha, colocar no seu dedo dentro, puxando para fora, o movimento que você vai fazer vai formar uma elipse. Ela possui dois pontos focais. Cada prego, ou cada alfinete, como quiser, é um ponto focal. Então você amarrando o barbante, deixando o barbante um pouco largo, tá? Colocando o seu dedo dentro, você forçando para fora, você vai formar esse movimento de uma elipse. É como se fosse uma bola que você fizesse uma pequena pressão nela e ela ficasse ovulada, ela ficasse achatada. Muita gente compara, em termos de explicação, com um ovo, mas há uma dificuldade. O ovo, normalmente, ele é mais largo numa das pontas, mais estreito na outra, enquanto que a elipse não. Ela vai ter o mesmo formato em ambas as pontas. Então seria mais semelhante a uma bola achatada. Veja, esses dois pontos focais, onde eu amarrei o barbante, se eu aproximá-los, tá, eu vou tendo cada vez mais a forma de quê? De um círculo. Se eu colocar um alfinete exatamente por cima do outro, o que vai ocorrer? Eu vou ter exatamente um círculo. Da mesma forma, se eu afastar muito esses dois pontos, eu vou ter o quê? Uma linha reta. No caso do nosso sistema solar, os nossos planetas, a excentricidade, vamos lá, o que é excentricidade? Se a gente pensar num círculo perfeito, com um ponto focal bem no meio, pensa na folha de isopor, você colocou esse alfinete aqui e amarrou o barbante nesse alfinete. Então formou um círculo perfeito com movimento.
Então, conforme eu vou tendo um segundo ponto focal e vou afastando um alfinete do outro, um ponto do outro, veja bem, eu vou formando uma excentricidade. Ou seja, o afastamento entre os pontos focais é que me dá a excentricidade, o que lhe afasta também do formato circular, formando então uma elipse. Então a primeira lei do Kepler é que seria a lei da forma elíptica ou lei das órbitas, é que a órbita dos planetas ao redor do Sol não é circular, ela forma uma elipse. Vocês vão ver em muitos sites, pessoal tentando explicar, fazendo uma elipse maior. Mas, na verdade, no nosso sistema solar, como eu falei ainda há pouco, a elipse muito se aproxima de um círculo, uma diferença pequena. Bem, a segunda lei é a lei das áreas, ou também, como é que eu posso dizer? Não, vamos fazer o seguinte, a lei das áreas. Nela nós temos o quê? O Sol, tá aqui, e o planeta fazendo o contorno ao mesmo. Do lugar onde está o Sol ao lugar onde está o planeta, eu posso imaginar uma linha que vá do Sol à posição do planeta. Esta linha, tá, eu posso chamar de raio vetor. Então o raio vetor é uma linha imaginária que vai do planeta ao Sol. Bem, essa linha, se eu imaginar que isso aqui é o Sol, isso aqui é a linha, o que acontece? O mesmo movimento do meu braço. Tá? Conforme o planeta vai se movendo, tá, eu vou tendo uma área, tá, que vai ser coberta por essa linha. Esse espaço, tá, ocupado, tá, ele vai ter, nós teremos nesse espaço, nessa área, nós temos áreas iguais, tá, em tempos iguais. Se eu pensar na trajetória do planeta Terra ao redor do Sol, em um mês, tá, não importa onde, se está na parte de cá ou na parte de lá, não importa em que posição ela está em relação ao Sol. No espaço de um mês, o planeta Terra há de percorrer a mesma área, tá? Por quê? A área é igual, em tempo também igual. Então, isso está dentro da segunda lei do Kepler. Daí se segue o quê? Que a velocidade dos planetas é variável. Por quê? Eu falei que há dois pontos focais. Então, em algum momento, na sua trajetória, o planeta vai ficar mais próximo do Sol e em outro momento vai ficar mais afastado do Sol. Ora, para que ele percorra exatamente a mesma área, é necessário que ele tenha uma velocidade variável. Quando estiver mais próximo do Sol, ele vai se locomover mais rapidamente, percorrendo um espaço maior, tá? E aí vai ter a mesma área em relação a quando ele estará mais afastado do Sol, quando ele irá se mover mais lentamente. Então, na segunda lei, nós temos velocidade variável dos planetas e nós temos que eles vão percorrer áreas iguais em tempos iguais. Também, então, é importante você saber dois termos. Quando o planeta está próximo, mais próximo ao Sol, nesta órbita, nós chamamos isso de periélio. Hélio vem de Sol. Você pode até pensar em P como próximo, tá? Dentro da língua portuguesa. Então, periélio está próximo ao Sol. Tá? E nesse momento do periélio, o movimento dele é mais rápido. Tá? Quando ele está mais afastado, você pode até pensar afastado, afélio. Hélio vem do Sol. Então, no afélio, ele está mais afastado do Sol, o seu movimento é um pouco mais lento. Terceira lei. A terceira lei é conhecida como lei harmônica, ou lei dos períodos. Com isso eu quero dizer, aí já entra uma pequena fórmula. Eu vou precisar usar 3 letras, mas quanto faz? Você usa a letra que você quiser. O importante é entender o significado da mesma.
Vamos usar a letra T, D e K. Tá? Na letra T eu vou colocar o tempo. O tempo elevado ao quadrado. Tá? Veja bem, o tempo que o planeta demora para completar uma órbita ao redor do Sol, que no caso do planeta Terra é 365 dias e 6 horas, ou 365,25. É o tempo que o planeta Terra demora para completar uma órbita ao Sol. Também posso chamar isso de revolução, a revolução da Terra em torno do Sol, ou do período de translação. Então, este tempo, tá? Se eu elevo esse tempo ao quadrado e divido, tá, pela distância, vamos chamar de D, ao cubo. Há quem, no lugar da letra D, prefira colocar a letra R, no sentido de raio. Agora, que distância é esta? Lembra, ainda há pouco a gente estava falando da elipse? Então, eu coloco aqui uma folha de isopor, eu vou colocar um alfinete, aqui eu vou colocar outro alfinete. Eu traço uma linha reta cruzando os alfinetes. Num dos cantos eu vou ter o planeta, veja bem, um dos alfinetes será o Sol. Eu vou ter o planeta, seguindo aqui o meu dedinho no barbante, lembra? Eu vou ter o planeta passando próximo ao Sol e depois passando afastado ao Sol. Tá? Então tem ele no periélio e no afélio. Pois bem, se eu traço uma linha, tá, passando pelos dois alfinetes até onde estaria o planeta no periélio e onde estaria o planeta no afélio, tá, eu tenho um eixo, que é o eixo maior. Esse eixo maior, se eu dividir ele por 2, tá, exatamente no meio, tá, tem um eixo aqui, exatamente no meio eu posso cruzá-lo com outro eixo, tá, que seria o eixo menor. Ele vai na vertical. Nesse cruzamento, eu passo a ter o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Ok? Pois bem, a distância que eu estou me referindo, o raio do planeta, é em relação ao semi-eixo maior. Ou seja, o eixo maior dividido por 2. Como no caso do movimento dos planetas do nosso sistema solar em relação ao Sol. A excentricidade é muito pequena, ou seja, essa elipse se aproxima muito de um círculo. Eu posso até pegar a distância do Sol até o planeta, tá? Dá no mesmo, devido à excentricidade ser pequena. O importante disso, entenda, é que eu vou obter, tá, uma terceira letrinha, vamos chamar de K, tá? Seria a constante. Veja, memoriza só o seguinte, tá? O tempo em que o planeta faz uma órbita elevado ao quadrado, dividido pelo raio ou pela distância, como preferir, ao cubo, será igual a uma constante K. Se eu fizer essa conta para a Terra, eu obtenho K. Se eu fizer esta conta para Marte, eu obtenho exatamente o mesmo K. Vênus, o mesmo K. Júpiter, o mesmo K. Essa constante é igual para todos os planetas do nosso sistema solar. Ele provou, em Harmonia do Mundo, em 1619, que é possível, inclusive, ele até faz isso, ele põe uma partitura musical e põe os movimentos. Porque veja, o que é a partitura musical? É matemática. O que é o movimento dos planetas? Matemática. Então ele conseguiu pegar o movimento dos planetas e colocar em partitura musical. Ele fez uma partiturazinha para cada planeta, para a Terra, Marte, Júpiter, Vênus, tá? E veja, há realmente uma harmonia e há uma constância. Todos os planetas obedecem à mesma constância. Isso é formidável, fantástico. Tá? Eles não se movem aleatoriamente. Há algo em comum nesse movimento. É claro que o Kepler não sabia que força era esta.
vai precisar, décadas depois, o Isaac Newton propor a lei da teoria da gravidade universal, que vai explicar as 3 leis de Kepler, por que isto ocorre. Então, vamos lá. Fora essas leis que eu expliquei do Kepler, havendo alguma dúvida, eu explico melhor, tá? É só você fazer algum comentário a esse respeito. Tá? O Kepler, ele vai propor o seguinte, que a gente deve, diante da ciência, observar os fenômenos. Isso é importantíssimo. Veja, no caso ele usa inclusive as observações, como falei, do Tycho Brahe, mas está lá, observação dos fenômenos. Visando o quê? Comprovar os dados. Você tem que comprovar os dados, comprovar as informações que você obtém. Para daí você formular hipóteses, que são soluções provisórias para o seu problema. E posteriormente você formular leis. O Kepler vai inovar com isso, formulando leis. Antes dele ninguém tinha feito isso, ele vai lá e formula leis. E não só isso, cabe ao Kepler pegar o telescópio do Galileu Galilei, trocar a posição e o tipo das lentes e aperfeiçoar este telescópio em relação à observação dos céus. Como também cabe a ele a descoberta de 2 novos poliedros regulares. E a prova também, ele apresenta uma prova do funcionamento dos logaritmos, que na época dele se discutia a esse respeito. E durante vários anos, a partir do trabalho do Brahe, exaustivo sobre a posição das estrelas, o Kepler desenvolve tábuas astronômicas de altíssima precisão, que foram usadas depois dele bastante. E também ele se debruça sobre o calendário que nós usamos, e a partir das imprecisões que ele encontra no calendário, ele recalcula a data de nascimento de Jesus Cristo. Já que o nosso calendário tem erro, então ele calcula que Jesus Cristo teria nascido no ano 4 antes de Jesus Cristo. E o Kepler, veja bem, ele é muito influente, muito importante, não só na astronomia e na física, mas cabe a ele juntar as duas coisas. Aí a gente passa a ter o quê? A astrofísica. E também, veja bem, o Kepler é importantíssimo na filosofia. Ele há de influenciar vários pensadores subsequentes. E a partir dessa influência toda, ele há de exercer um peso considerável na formação da nossa civilização, da nossa cultura. Então, o Kepler é importante nesse aspecto todo, não somente na elaboração dessas 3 leis, que por si só já é algo extremamente importante. A obra do Kepler é vastíssima, abrange vários pontos, não somente isto, que eu estou abordando aqui nesse vídeo, nesse momento. Havendo interesse, posso até fazer outros vídeos sobre outros pontos importantes dentro da vida e da obra de Johannes Kepler. Outra coisa, eu sei que alguns têm mais facilidade com leitura, então eu deixei um artigo nos meus blogs sobre o Kepler, que você pode ir lá no meu site, o doutorsilverio.com, e pegar o link e pegar o artigo para ler, que é gratuito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam a inscrição no canal para que vocês sejam informados dos próximos vídeos. Lembre-se, toda quarta-feira, meio-dia, um vídeo novo sobre filosofia ou algo crítico sobre a nossa sociedade. Tá bom, gente? Então, olha, mais uma vez, muito obrigado pela presença e até mais!